Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus, o perdão que nós precisamos hoje, o perdão que Ele nos dá a cada dia. Quantas vezes nós nos achamos que erramos demais, somos falhos, pecadores, que não tem mais jeito, que não merecemos segunda chance. Mas o versículo de hoje, ele acaba com tudo isso. Mas é necessário confessar. E o que é confessar? Confessar é assumir, se arrepender, concordar com Deus. Deus, ele é fiel. O que é ser fiel? Ele cumpre o que promete. Sempre. Deus sempre cumpre o que promete. Deus, ele é justo. Por Jesus, ele pode perdoar sem duvidar e sem deixar a justiça de lado. Não duvide, Ele pode te perdoar. E Ele nunca vai deixar a justiça de lado. Jesus, Deus, Ele é limpo. Não só perdoa, mas renova, tira a mancha e nos faz novo novamente, através de Jesus. Por Jesus, Ele nos limpa. Por Jesus, nós precisamos confessar. Por causa de Jesus, nós precisamos ser fiéis. Por causa de Jesus, nós somos justificados. E por causa de Jesus, também nós somos limpos. Tudo isso é a ação de Deus em nós, através de Jesus. Não carregue a culpa que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Confesse, creia e receba. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Confesse o seu pecado, creia, Jesus já pagou o preço. Então hoje vamos falar um pouco sobre o perdão. Abra comigo tua Bíblia, livro de 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Olha o que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Vamos analisar um pouco, falar um pouquinho mais sobre este versículo. Sou o pastor Isaac Martins, fica conosco, vamos aprender um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus. Esse versículo é uma das promessas mais poderosas e consoladoras da Bíblia e traz 3 verdades fundamentais para que nós possamos entender o que realmente significa esse versículo. Número 1, o que é confessar? A palavra original significa dizer o mesmo que Deus diz sobre o seu erro. Não é só falar, mas é reconhecer, assumir e se arrepender de coração, concordando com o que você fez é errado diante de Deus, concordando que o que você fez é errado diante de Deus e precisa de perdão. Não há perdão sem confissão sincera. Então nós precisamos confessar, fazer a mesma coisa que Deus. Deus tem a certeza que nós erramos e nós também precisamos ter essa certeza. Número 2, o que Deus pode perdoar? Ele diz que é fiel e justo. Parece contradição. Justiça seria punir, correto? Porém, o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. Mas aqui significa que ele cumpre o que promete. E por causa de Jesus, que pagou a pena por nós, perdoar não é deixar a justiça de lado, é cumprir o plano de salvação. Ele não perdoa porque é bom, mas porque é fiel à sua palavra e justo em Cristo Jesus. Deus não nos perdoa porque Ele é bom, mas porque Ele é fiel à sua palavra e justo em Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu, Ele foi justo e Ele nos justificou através da sua morte na cruz do Calvário. E terceiro ponto, o que Ele faz? 2 coisas que Deus faz em nós. Primeiro coisa, Ele perdoa
ele tira a culpa, a condenação. E, segunda coisa, ele nos limpa. Ele retira a mancha, renova, restaura. Não é só esquecer, é fazer você novo de novo. É nos fazer novamente novo, puro. Nenhuma falha é grande demais para que Deus possa nos perdoar. Então Deus, ele nos renova de novo, ele nos purifica novamente. Nenhuma falha é grande demais que Deus não possa nos perdoar. Então nós precisamos entender o agir de Deus em nossas vidas. Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então o perdão de Deus, ele é definitivo. Quando Deus nos perdoa, ele já olhou para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos reconhecer o pecado e confessá-lo, sinceramente, porque sem a confissão não há perdão. E também ele nos purifica de toda injustiça através de Cristo Jesus. Que promessa! Que promessa! Olha o que Deus faz por nós. É libertador saber que Deus é o grande, todo-poderoso, que Deus é aquele que pode perdoar os nossos pecados. O perdão de Deus para quem está em Cristo é completo, é definitivo e é seguro. É só confessar e viver conforme a sua palavra. Muitas vezes, mesmo após confessarmos, lutamos contra a culpa. O inimigo nos acusa, ele lembra falhas passadas, nos faz duvidar. Será que Deus realmente me perdoou? Você nunca passou por isso? Eu creio que todos nós já passamos por isso. A mente fica nos acusando, é o inimigo tentando tirar a nossa paz. Mas creia, se nós confessamos de verdade, ele é fiel e justo. Mas o perdão de Deus, baseado na obra de Cristo, é radicalmente diferente do perdão humano. Muito diferente, porque nós, seres humanos, sempre vamos olhar a falha. Deus não. Quando ele perdoa, está perdoado. Baseado na justiça e fidelidade dele. Deus nos perdoa não porque merecemos, mas porque ele é fiel às suas promessas e justo. A justiça foi satisfeita na cruz por Jesus. Perdoar quem confia em Cristo é um ato de justiça divina. Nós perdoamos com a nossa justiça, mas Deus nos perdoa pela justiça divina, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. O perdão é completo, não tem falhas. Ele nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados, passados, presentes e também os pecados futuros. Não há acusação mais contra nós. E também o perdão de Deus é definitivo. Deus não só perdoa, mas também esquece. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Está lá no livro de Salmos, 103, versículo de número 12. Ele não guarda registro dos erros para usar contra nós. Miqueias também falou isso, Miqueias 7:19. Perdoou, está perdoado. É libertador sabemos que Deus nos perdoa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O perdão nos liberta da culpa e do medo. Se você confessou seus pecados a Deus, creia na sua promessa, receba o perdão completo e definitivo. Rejeite as acusações do inimigo e viva na liberdade e paz de saber que está totalmente perdoado. Descanse na fidelidade de Deus,
porque a justiça de Deus, ela é verdadeira, Deus é fiel. A culpa não tem mais lugar nas nossas mentes. O inimigo não pode mais nos condenar, porque o Senhor já nos libertou, já nos perdoou, já nos purificou. Tudo isso através do sacrifício de Cristo. Então creia que você foi perdoado, mas confesse o seu pecado de todo o seu coração. Confesse verdadeiramente e peça a Ele perdão, porque somente através da palavra de Deus, somente meditando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, é que nós receberemos o total perdão dos nossos pecados. Que o Senhor te abençoe nesse dia maravilhoso. Fica em paz.